Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Vigésima noite profética, amados. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido com a sua destra fiel. E eu sou muito feliz. E só ano que vem agora, amém? Ano que vem. Oi? 40 dias, 21 dias sempre irão existir. Enquanto houver avivamento para as nações, 40 dias de glória e 21 dias proféticos haverão, existirão, no nome de Jesus. Paz, minha querida. Eita, Jesus. Agora? Quem pode dizer, perdeu Satanás? E aplauda o nome do Senhor Jesus, que sempre vence. Dê uma salva de palmas também à nossa amada irmã Dária, a Jesus pela vida dela. Se fosse outra, dizer, não, melhor ficar em casa, está inflamado, né? Está inflamado o trânsito. Não, mas é. Ele fala, não, vou voltar, porque senão não chega. Exatamente. Jesus. O Senhor é aquele que tudo vê, amados. Pode ter certeza, minha amada, que todo o teu esforço no Senhor não está sendo e jamais será em vão. Chegou o tempo da vitória, amém? Glória a Jesus. Há uma movimentação muito forte, muito espiritual, tão forte que até os filhos das trevas estão sentindo. Uma movimentação de muita morte, muito acidente, muitas enfermidades, doenças e confusão. E a maneira que nós temos de nos lidarmos em relação a isso, a esta frequência, é estarmos debaixo das asas do Onipotente, habitando no lugar secreto do Altíssimo. É neste lugar que nós estamos protegidos, somos protegidos. Eu quero declarar aqui Salmo 91, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a minha vida, a tua vida, a minha família, a tua família, os meus parentes, os teus parentes, sobre tudo que leva o meu nome e sobre tudo que leva o teu nome, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Uma unção de proteção vem sobre nós agora, ao declararmos, ao recebermos essa palavra que não é palavra de homem, é palavra de Deus. Salmo capítulo 91. Tome posse, em nome de Jesus.
Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Por quê? Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Pois Ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Pisa, querido, pisa aí agora, em nome de Jesus. Esmague agora as serpentes, esmague agora o filhote do leão, esmague os escorpiões, na autoridade do nome de Jesus. Esmaga agora. Aracalabaçuri canta labaxea, racada labaçuri canta labas, ricaia labas, rei alabandarai. Em nome de Jesus, porque Ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque Ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os nossos inimigos caem por terra em nome de Jesus. Todo mal liberado, intencionado contra nós, sobre nós, contra os nossos, sobre os nossos, são destruídos na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra de maldição, todo desejo de morte, toda praga liberada contra nós e os nossos, são desfeitas, são destruídas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda obra de trevas agora, toda obra mágica, feitiçaria, encantamento, magia, bruxaria, macumba, magia negra, simpatia, voodoo, macumbinha, todo sentimento nocivo, destrutivo, tóxico, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus, e que venha sobre nós, que venha sobre este lugar, que venha sobre cada um de nós a unção que despedaça o jugo, a unção que nos guarda, a unção que nos faz prosperar, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Recanta labaxe calabas, recanta lamachea.
fogo do Espírito Santo queima neste lugar. O fogo do Senhor Espírito Santo queima neste lugar. Recalabandalabaxê, calabassori, cantalamassori. Receba deste fogo, receba deste fogo, receba deste fogo, receba, 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 em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Canceladas estão em nome de Jesus. Toda palavra de morte, toda palavra de falência, de amarração, de bloqueio, em nome de Jesus. Palavras de esterilidade quebrados em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem todo o poder. Clame agora pelo sangue de Jesus sobre a tua vida. Clame agora pelo sangue de Jesus sobre os teus. Clame agora pelo sangue de Jesus sobre os teus bens, teus transportes, sobre o teu dinheiro, sobre o teu emprego, sobre tudo que leva o teu nome, o teu lar, os teus animais, sobre tudo que leva o teu nome. O sangue de Jesus tem poder. Tu és o mais lindo de todos, Jesus. Tua palavra diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Haja liberdade. Haja liberdade aqui, haja liberdade aqui. Liberdade, liberdade, liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela proteção do Senhor, Pai. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz prevalecer. Obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Por isso está em nome de Jesus. Amanhã é 21º dia profético, encerramento, né? Oi? Penúltimo. Dia 20ª noite profética. Glória a Deus por isso. Não tem sido fácil, mas tem valido a pena. Só para mim ou tem valido a pena para você também? Estava conversando ontem com a minha esposa. Eu disse até de público, né? Que a casa ia estar cheia. Saímos dos 40 dias que foram incríveis. Falei, agora vai bombar, vamos voar. O Senhor vai nos liberar, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai. Enfim, nadinha. Nos escondeu de novo. Esses 21 dias foi para você.
foi para mim, foi para nós. Amados, tudo aquilo que o Senhor falou, está falando e ainda vai falar, são pontuais, é pontual para o tempo que estamos vivendo e o novo tempo que está chegando. Então nós não podemos ser tolos, ser bestas, ser bobos, de ouvir e não praticar. Não podemos ser como aquele ou como aquela que se contempla no espelho e depois que sai logo se esquece. Nós temos que ser aqueles que guardam, escondem cada uma das palavras, cada uma das promessas do Senhor no coração, para que não peque contra Ele. Muitas das vezes deixamos de receber das promessas do Senhor, porque nos esquecemos daquilo que Ele prometeu. Aí, ao invés de caminharmos, de irmos em direção àquilo que Ele prometeu, começamos a andar do lado oposto, ou ficamos parados, esperando com paciência em aspas do Senhor. Esperar com paciência no Senhor não é esperar parado, é esperar em movimento. Aleluia. É esperar obedecendo a última palavra que Ele nos deu. Se o Senhor nos disse, vai para o norte, enquanto Ele não mudar, não vier com um outro comando, continuamos a ir para o norte. Aleluia. É assim, amados, que nós devemos caminhar com o Senhor. Que não esqueçamos de nenhuma das promessas do Senhor, de nenhuma de suas palavras, pois elas não cairão por terra, elas se cumprirão se nós nos movermos em direção a ela, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amados. Eu tenho algo muito precioso a liberar, no nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é as chamadas de Deus. As chamadas de Deus. Deus hoje Ele está fazendo duas chamadas a todos nós, certo? E nós não podemos sair deste ano sem entender e sem nos posicionar corretamente diante dessas chamadas. São duas. Olha como Deus é bom, são apenas duas, poderia ser 1 milhão, né? Mas são só duas chamadas que Ele nos faz. Amém? Quem quer saber quais são? Glória a Deus. A primeira chamada é arrependimento e relacionamento. Essa é a primeira chamada. Nós somos chamados por Deus ao arrependimento e ao relacionamento. Muita gente acredita que arrependimento é um evento único, pontual, que só ocorre uma vez. No dia que eu aceitei a Jesus, lá em 1900 e bolinha, eu me arrependi de todos os meus pecados e eu confessei Jesus como Senhor, Salvador da minha vida e fui salvo. Legal, realmente é isso que acontece. Você se arrepende, confessa que é pecador, confessa que precisa do sacrifício de Jesus para ser salvo, recebe esse sacrifício e então é salvo. Mas o errado é acreditar que o arrependimento é só naquele dia. Amados, arrependimento deve ser um evento contínuo na vida do cristão. As pessoas que creem que arrependimento é um evento isolado, elas estão ligeiramente equivocadas. E elas estão baseadas em uma mentira maldita que tem enchido muitos corações, que é que a salvação é a linha de chegada. Tem muito crente que acredita que a salvação é a linha de chegada.
fui salvo, aleluia. Maranata, volta logo, Jesus, que eu estou pronto. Eu estou pronto. Amados, salvação não é linha de chegada, salvação é a linha de largada. Você está entendendo? Aí há quem acredita de que a salvação não se perde. Não, pastor, ninguém perde salvação, não. Hoje eu estava conversando com uma pastora na academia lá. E ela me contou uma história muito triste. Esses dias, ontem, para ser mais específico, alguém passou aí na frente, pegou meu contato, enviou mensagem lá no WhatsApp. Você é o pastor da igreja? Eu falei, sim, sou. A pessoa respondeu, gostaria de ir visitar a sua igreja. Eu falei, amém, as portas estão abertas, ficaremos muito felizes em receber tanto a ti como a tua família. Aí ele me enviou a imagem de 3 pastores que estão aí nas mídias. Aí ele falou, você conhece esses pastores? Eu disse, 2 eu conheço, um só vi algo bem rápido, então não conheço não. Aí ele me perguntou, você sabe o que estes 3 pastores têm em comum? Aí ele já foi respondendo, os 3 pregam o Evangelho da Graça. Aí ele me questionou, você prega o Evangelho da Graça na sua igreja? O Espírito Santo falou dentro do meu espírito, pergunte a ele o que ele entende de Evangelho da Graça. E eu peguei e escrevi, o que o Senhor entende do Evangelho da Graça? Aí ele falou, eu entendo que eu sou salvo pela graça e não pelas minhas obras, e eu estou pedindo mais revelação de Deus. Aí eu falei, pois bem, eu prego o Evangelho da Graça e vivo o Evangelho da Graça. Aí ele me fez uma pergunta, outra pergunta, o cristão perde a salvação? E aí, crente, perde ou não perde? Quem concorda com a Irmandade? Levante a mão. Levante a mão, irmão. Quem discorda dela? Levante a mão. Quem não levantou a mão, levanta a mão. E aí? Eu disse para ele, em resposta, sem dúvidas, perde. Hebreus capítulo 6. E ele pegou e mandou a resposta. Então você vive pela lei e não pela graça. Amados, eu quase saí do espírito. Na verdade, eu quase saí do corpo. Fui até onde ele estava só para dar uma bolacha nele. Tipo, cabeção, como levita, não? E eu peguei e escrevi um texto para ele. Carinhoso, amável, gentil. Amém? Não estou sendo irônico não, foi assim que eu fiz. Dizendo para ele que é perigoso, dizendo para ele que Deus seria egoísta em salvar alguém e começasse a caminhar com ele, e no meio dessa caminhada decidisse não mais querer ir morar no céu. Se bem que a gente não vai morar no céu, mas isso é outro assunto. Que queira desistir. Deus seria egoísta em forçar essa pessoa a viver eternamente com ele, sim ou não? Então, se há a possibilidade de um cristão genuíno perder a salvação. Pois não é? Não é? Se bem mesmo. Ah, Jesus, não vou falar. Deixa quieto. É a Bambamã.
se perde salvação. Aí ele pegou e me enviou um vídeo de um pastor, e o pastor afirmando que não se perde, e deu vários textos básicos para ele. Mas por que eu estou falando isso? Estes acreditam que a salvação é a linha de chegada. Tipo, cheguei no auge, entreguei minha vida a Jesus, estou salvo, já era. Perigoso, isso é perigoso. E a pastora pegou lá na academia e me contou o seguinte: que veio um rapaz estrangeiro lá na igreja dela, e ele já deu aula em universidades, tal, faculdades teológicas, e ele foi ministrar uma disciplina na igreja lá. E ele enfiou nas mentes que o crente não perde a salvação, o cristão não perde a salvação. Resumindo a história, assim que ele terminou de lecionar a disciplina, o pastor caiu, se desviou, e ela teve que assumir a igreja que hoje ela está pastoreando. Sabe o que é isso? É o problema que essa mentira causa. A pessoa não acredita que pode perder a salvação, então ela crê que não há nada que ela faça. Ela pode desviar, ela pode voltar, desviar de novo, voltar, fazer o que quiser, que no final Deus ainda vai salvá-la. Se você ajuda, está salvo. Não. Era pastor da igreja, ela era somente uma auxiliar, né? Certo? Olha que problemão. Você está entendendo? Aí, Jesus, aí tem um anjo do Senhor aqui, aleluia. Aí a pessoa começa a acreditar que não precisa viver uma vida de arrependimento, de santidade. Irmãos, arrependimento não é um evento isolado. Arrependimento deve ser uma prática contínua de todo cristão legítimo, genuíno, que verdadeiramente nasceu de novo. Por quê? Porque todo cristão, ele ainda está passível de pecar. Não foi isso que João escreveu na carta? 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, não pequem, mas se pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo, um advogado diante do Pai. Então o cristão em si, ele pode pecar, mas ele peca não mais gostoso, irmão, não é mais gostoso. O crente está condenado a nunca mais pecar gostoso. Ele peca, é travoso, é ruim, ele se sente mal, ele se sente enojado daquilo. Esse é o cristão genuíno. Então qual é a alternativa? É continuar? Não! É se arrepender, se limpar e prosseguir caminhando com Jesus. Agora o ímpio não, o ímpio ele ama o pecado, ele se lambuza no pecado, ele planeja o pecado. O cristão não, o pecado é um acidente, ele não planejou, ele não intencionou aquilo. Quem está entendendo aí? Arrependimento é contínuo, amados. Todos nós em algum momento tropeçamos, em algum momento do dia tropeçamos, quer em olhares, quer em palavras, quer em pensamentos, quer em ações. Tropeço. Você quer entender de uma vez por todas o que é salvação? Salvação é um processo. Diga processo. Diga, eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo se eu perseverar até o fim. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? É um processo. Não é simplesmente, estou salvo, estou perfeito. Não, é um processo. Este processo chama-se santificação. Esse processo só termina na volta do Senhor Jesus Cristo nos ares, quando nós veremos Ele como Ele é, e os nossos corpos mortais serão transformados em corpos celestiais.
Minha irmã, se você não se arrepende, você está correndo sério perigo de cair da graça. Quem está entendendo aí? Por isso que muita gente não dura 4 anos na igreja. Vive um ciclo de 4, ou um ciclo de 3, ou um ciclo de 7. Passa 4 anos, de 1 ano, né? Esse eu não conheci não, tem? Meu Deus, está muito rápido, ciclo de 1 ano, né? Passa 1 ano crente, no outro ano passa desviado. Por quê? Porque não vive uma vida de contínuo arrependimento. Aí, ó, meu Deus, olhem para essa lâmpada aqui no teto. Tá branquinha, não tá? Tá bonitinha? Pare de olhar um pouquinho ofuscamente a vista. Mas se começar a entrar muita poeira aqui, muita poeira, o que vai acontecer com essa lâmpada? Oi? Vai começando a ficar sujo, vai criando uma crosta, né? Uma crosta fininha de poeira. É suficiente para impedir que ela brilhe? Ilumine o lugar? Não? Mas uma crosta mais mediana é suficiente? Vai impedir que ela brilhe aqui? Impede ou não impede? Começar a ofuscar um pouquinho, né? Vai ficar um pouquinho ofuscado, né? E uma crosta grossa de poeira vai eliminar a luz dela? Assim acontece com todo aquele que não se limpa diante do Senhor continuamente. Amados, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, na liturgia do culto, eles tinham um momento só de arrependimento. Você está entendendo? Eles vinham, Jesus, não vou entrar nisso não, pai. Tá bom, vou te obedecer. Eles vinham na frente e se arrependiam porque não haviam tido comunhão com Deus durante toda a semana. Só que em vez de confessar para o Padre, confessava para o Senhor, diante do Senhor. Sabe o que é isso? Diga, limpeza espiritual. Amados, diariamente você e eu, nós temos que comparecer diante do Senhor e nos limpar. Você está entendendo? Aí entra a questão da ceia, que tem que ser diária. Só que eu não vou entrar nessa questão muito. Ceia é diária, irmão. Eu ceio todo dia. Eu tomo a ceia todo dia. E os discípulos mais antigos já ensinei. Se não estão praticando é porque são sem vergonha. Cadê a irmã que fala Deus? E ano que vem eu quero todo mundo ceiando. Eu vou ensinar vocês. Amém ou amém? Quem ceia está protegido. Quem ceia está limpo. Quem ceia vê sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na vida, através da vida e pela vida dele. Mas eu não adoeço facilmente. Sabe por quê? Porque diariamente eu como da carne de Jesus e do sangue de Jesus. Minha esposa está aí de prova. Raramente eu adoeço, não é, meu irmão? Raramente gripe. Raramente adoeço. Quase nunca vou ao médico. Sabe o que é isso? É uma vida de arrependimento. Amados, doença e enfermidade entra por brecha. Se eu me limpo todo dia, vai ter brecha? Não vai. Então ela está colhendo o que plantou. Aí não adianta ir lá no devocional do Facebook ou do Instagram escancarar. Nada vai mudar. Tem que se arrepender. Então esse é o primeiro chamado, amados. Abra comigo Gênesis capítulo 3, por favor. Vamos ler do verso 7 ao 9. Quem está feliz com Jesus aí?
Pastor demais, meu Deus. Gênesis capítulo 3, vamos ler do verso 7 até o 9. Diz a palavra do Senhor: E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si habitais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? Esse é o chamado que Deus está fazendo até hoje para todos os descendentes de Adão. Onde tu estás? Olhe para mim, meus amados, rapidamente. Nós somos que nem meninos e menininhas sem vergonhas. Você está entendendo? Já viu o menino e a menininha sem vergonha? Faz a besteira, né? E depois fica todo arisco, né? Todo parceiro, se escondendo do pai, da mãe, não é? Tentando agradar a mãe, tentando agradar o pai, para encobrir o seu erro. Assim somos muitos de nós. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Escute, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que quando a maioria peca, fica sem orar, fica sem ler a palavra e ainda quer ficar sem ver o mundo, se escondendo de Deus, esperando a poeira baixar. E quando a poeira baixa, não, agora eu vou lá. Maior cara de sem vergonha. Olha para o seu irmão do lado. Diga assim: irmã, não proceda assim, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, nós temos um advogado junto ao Pai. Se foi um acidente, aleluia, corre para a cruz. Se foi planejado, se converte, corre para a cruz. Amém ou não amém? De qualquer maneira, seja qual for a forma que foi que aconteceu, se foi um acidente, se foi planejado, corre para a cruz. Se foi um acidente, vai se limpar na cruz. Se foi planejado, vá se converter diante da cruz. Amém ou não amém? Mas pare de fugir do Senhor. Adão e a sua mulher aqui, haviam pecado, se rebelado contra Deus, ouviram a voz de Deus, correram, fugiram para longe e não para perto. Amados, vocês têm ideia do tamanho do amor de Deus? Deus desceu à terra para encontrar Adão e sua mulher e fez a eles uma chamada ao arrependimento. Amados, o amor de Deus é tão grande que em João 3,16 está escrito que Ele deu o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não morra para sempre, mas viva para todo sempre. Ele enviou o seu Filho. João capítulo 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne. Abra comigo Mateus capítulo 4, por favor. Isso, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Eu quero te mostrar o quão importante é o arrependimento. O arrependimento é muito importante. Um cristão que não vive uma vida de arrependimento, ele está em perigo. E perigo de morte eterna. Observem comigo o verso 17, por favor. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu.
arrependimento é tão importante que o evangelho que o Senhor veio pregando foi o evangelho do reino. E antes de falar sobre o evangelho do reino, ele convocava ao arrependimento. Ele vinha trazendo a mensagem de arrependimento. Lá em Atos capítulo 2, você vê Pedro anunciando o mesmo evangelho: arrependei-vos, arrependam-se. Aleluia. Marcos capítulo 3. Aquele que não vive uma vida de arrependimento, ele não pode ter acesso a Deus, porque Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Ninguém que não vive uma vida de arrependimento pode dizer que tem relacionamento com Deus. Está mentindo. Está mentindo, está se enganando. Está vivendo uma grande mentira. Só aquele que vive em arrependimento, de fato, tem relacionamento com Deus. Porque é impossível alguém se relacionar com Deus e continuar da mesma maneira. Isso, não torna-se atrofiado. Isso. O que gera boa pergunta. O que faz a pessoa ter arrependimento? Porque não entendeu. Primeiro, então, vou responder agora. Tem que entender o que é arrependimento. Quem não entende o que é arrependimento, vive uma vida de remorso. Remorso não é arrependimento. E arrependimento não é remorso. Durante décadas da minha vida eu vivi em remorso e não em arrependimento. Já vou explicar o que é arrependimento. Quando Jesus chegou falando arrependei-vos, quando eles ouviram a palavra arrependei-vos ou arrependam-se, eles entendiam o que significava aquilo. Então eles não confundiam com remorso ou com qualquer outro sentimento ou ação, mas sim eles entendiam claramente aquilo que Jesus estava falando: arrependimento. Arrependimento. Já vou entrar mais nessa, ok? Então entender, é preciso entender. É igual amar. Quem não entende o que é o amor, não pode amar. Ok, é porque ela confia nela mesma e não em Deus. Já vou entrar nisso. Vamos aqui em Marcos capítulo 3, por favor, verso 3 a 14. E subiu ao monte e chamou a si os que ele queria e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar para pregar. Amém? Jesus chamou os 12 discípulos, não para irem pregar apenas. Antes de tudo isso, chamou os 12 para estarem com ele. O que é isso, pastor? Relacionamento. Você está entendendo?
os chamou para um relacionamento. E antes deles entrarem nessa esfera de relacionamento com Jesus, eles tiveram que se arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento é transformação de mente, transformação de mentalidade, é transformação de comportamento, transformação de caráter, de linguagem, de convicções. Em Romanos capítulo 12, verso 2, nós entendemos que essa transformação só pode vir através de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode transformar a si mesmo se o Espírito Santo não transformar a sua mentalidade. Você está entendendo? Então, porque muitas pessoas dizem que não conseguem se arrepender, porque estão confiando em si mesmas, estão tentando na força do próprio braço, e é impossível. Eis aqui alguém que está falando com autoridade, porque eu vivi dessa forma durante muito tempo da minha vida, tentando sair do vício, tentando sair daquela prática ou das práticas que eu tinha com a força do meu próprio braço, com a minha inteligência, minha sabedoria, com o intelecto. Impossível. Mas quando eu entendi que não depende de mim, depende dele, eu fui transformado, eu estou sendo transformado e continuarei a ser transformado até a vinda do Senhor. Está errado. Está errado. Amados, nós somos dependentes de Deus para tudo, para sermos salvos, para permanecermos salvos, para sermos transformados, em tudo, em tudo. É impossível alguém por si mesmo viver uma vida santa, justa e piedosa segundo a vontade de Deus. É por isso que está escrito lá em Gálatas capítulo 5: sejam guiados pelo Espírito, e vocês jamais irão satisfazer o desejo da vossa carne. Quem está entendendo? Então essas pessoas que dizem que não conseguem, que não podem, que não são capazes, elas não estão confiando no Espírito Santo de Deus, não entenderam a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Incredulidade pode ser associada várias coisas, mas principalmente incredulidade. Entendeu? Glória a Deus. Mas lá em João capítulo 17, do verso 20 a 23, Jesus faz uma oração. Inclusive ele ora por você. Ele ora pelos discípulos que estavam ali, e ele ora por aqueles que iriam se tornar discípulos por meio do ouvir do evangelho, da palavra. Orou por você. O Senhor te viu naquele momento, me viu naquele momento, orou por nós. Ele disse assim: Pai, que eles sejam um, como o Senhor e eu somos um, que eles sejam um conosco. O que é isso? Relacionamento, intimidade tão profunda, que se torna um só, em espírito, em alma e em corpo. Aleluia, glória a Deus. Perceba que antes de nos tornarmos um, o Senhor falou: aqueles que ouvirão das minhas palavras. Quando nós ouvimos da palavra do Senhor, a verdade chega, não chega? Arrependimento é gerado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ouvir a glória. Essa é a primeira chamada a uma vida de contínuo arrependimento e relacionamento. Amados, relacionamento é diário. Amém? Não é uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. É todos os dias, são todos os dias, de preferência no mesmo horário. Aleluia! É uma rotina. O Senhor Jesus, conforme está escrito lá em Apocalipse 1, Ele separou, Ele fez para o seu Deus e Pai uma nação de sacerdotes e reis.
Queridos, todo crente é um sacerdote, toda casa é uma igreja. Você está entendendo? Nós temos que ter um encontro com Deus diário e também coletivo. No coletivo, por enquanto, está acontecendo todos os dias, mas e depois? E depois, quando voltarmos a termos 2, 3, 4 cultos na semana, e aí? Como é que vai ficar? Quer dizer que no dia que não tiver culto, não cultua? Não fala com Deus, não lê a Bíblia? Nós temos que tornar a exercer o nosso sacerdócio, ministrar diante de Deus e ministrar diante dos homens. Ano que vem eu vou entrar profundamente nessa questão. É muito gostoso quando você entende que você é um sacerdote, que você tem a consciência de que você é um sacerdote, homens e mulheres, sacerdotes. Essa é a primeira chamada do Senhor. Precisamos nos alinhar a isso antes de sairmos hoje daqui. Já? Pode dar um obrigado, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Uau! Deus é Deus. E vamos agradecendo. Vai agradecendo ao Senhor. Agradeça a Ele por aquilo que Ele está fazendo. E acredite que vai ser consolidado completamente. É aquele lá da foto? Pega ele, Jesus. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Levou susto, minha irmã? Tá dormindo, né? Tá dormindo, né? Tá de sonho, tá com o corpo presente, mas a mente voando por aí. Segunda chamada. Essa é forte. Olha para você, irmão, diga, é forte essa. Aperte o cinto para não decolar. Fala aí. Amém? Não sair voando da cadeira. Ser injetado. Queridos, a segunda chamada de Deus a nós é servir e frutificar. Antes de servir e frutificar, nós precisamos nos arrepender e nos relacionar. Satanás é tão astuto que ele tem plantado nas mentes, e eu falo isso com autoridade, com propriedade, porque durante décadas, quase uma década, eu vivi isso. Tem muita gente que vive no engano de achar que servir é se relacionar com Deus. Tem gente que baseia o seu nível de relacionamento com Deus com a sua quantidade de serviço para Deus. Estes estão fazendo a obra de Deus sem Deus. E sabe o que é mais triste? É que pastores, líderes eclesiásticos estão presos nessa mentira. E congregações inteiras estão vivendo essa mentira. Você está entendendo? Aí não vive uma vida de arrependimento. Está pecando, mas está no altar. Irmãos, eu passei anos pecando e no louvor, ministrando o povo. Diga, está arrependido em nome de Jesus. É por isso que nesse altar aqui, ó, não sobe qualquer um não. É por isso que nós não somos uma igreja de oportunidades. Sabe, tem igreja que você chega aí você chegou, nem te conhece, não sabe nem de que buraco você saiu. Eu quero dar uma oportunidade para a irmã fulana que está, vem aqui, irmã, dá uma palavra aqui, vem aqui cantar um louvor, vem aqui fazer alguma coisa. Aí a pessoa, nem me preparei, pastor, mas vem, irmão, vem. Aí chega, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? A igreja? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu não me preparei, não trouxe nada, mas o Espírito Santo que usa, né? O Espírito Santo que usa, então pode aqui entregar qualquer coisa para Jesus. Nunca entregue qualquer coisa para o Senhor. Você está entendendo? Às vezes a irmãzinha já saiu de casa xingando todo mundo, quebrando o pau com os animais. Aí depois está aqui cantando: levarei eu também minha cruz. Está falando do marido.
Você ri, né? Mas é sério. Sabe o que acontece com o altar? Fica contaminado. Às vezes um irmão jovem, aqui a gente não tem instrumento, mas você vai ver. Só botar uma guitarra aqui, você vê. Tanto de jovem vai encher. Uma bateria. Tudo para querer tocar. O jovem passou a semana toda afundado na pornografia e depois quer tocar guitarra. Aqui não, meu irmão. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui, ó, para subir no altar, para ministrar, tem que comer 1 quilo de sal comigo. Tem que andar como eu tenho andado. É por isso que nós somos uma igreja de discípulos e não de crentes, de banco. Amém? Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que jejuar também, tem que consagrar, tem que viver em santidade, tem que estar com as contas pagas em dia, tem que ter caráter. Sabe por quê? Irmãos, o Senhor é muito sensível. Ele é muito sensível. Qualquer sujeira que houver no altar, tanto no altar interior como nesse altar público que você vê, ele vai embora. E eu não quero que o meu Senhor vá embora deste lugar. Eu não quero que a sua presença saia do nosso meio. Como é gostoso, amados. Sabe, quando alguém chega e fala: nossa, eu senti a presença. Dizem: nossa, eu vou vir para cá com a minha família, porque eu senti um negócio gostoso, bonitinho, maravilhoso, senti a presença. Você vai ver, domingo vai ter uma família inteira aqui, no nome de Jesus. Foi isso que aconteceu. Veio fazer o trabalho das grades, eu vou falar, gente. Entrou, olhou, sentiu a presença, falou: é aqui. Né? É bom, não é isso? Mas o preço é caro. Diga: custa. Então não é qualquer um não. Entendeu? Eu tenho que zelar por aquilo que o Senhor tem nos confiado. E eu te convido a ser zeloso, a ser zelosa também, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por que eu falei isso mesmo? Porque a maioria quer servir sem arrependimento, sem relacionamento. Vai entregar o quê? Nós só podemos dar aquilo que temos recebido do Senhor. Foram 40 dias de ministração, se não? E agora já foram 20 dias, que essa contando com essa, não foi? Na verdade, 19, porque teve lá do Bispo Wesley, que eu não ministrei. Então 19. Foi? Foi, né? Contou, mas eu não ministrei. Então, eu só tenho entregue a vós aquilo que eu recebo, lá no secreto, lá onde ninguém vê, nem minha esposa vê. Estou recebendo com o Senhor. Aí eu não posso ser a cara de pau, chegar e dizer: irmãos, eu não preparei nada aqui, mas deixa Deus me usar aqui. Abre qualquer texto, fala: batatinha quando nasce, esparralha a rama como pelo chão. Irmãos, Deus abençoe. Eu estou falando alguma besteira ou estou falando algo sério aqui, irmãos? A maioria dos lugares que vamos, a gente vê isso. Deus falou para mim assim: eu vou te levar num lugar e eu vou te mostrar algo no altar. Fala e não se intimide. Toda vez que eu sou convidado, eu fico de olho no mundo espiritual. Até então, os que eu fui ainda não eram, mas vai chegar a hora. Por quê? Porque tem muitos altares que estão contaminados. Ou porque o pastor contaminou, ou porque ele permitiu que pessoas contaminassem. Irmãos, sim. Como se tivesse apagado a luz.
Amém, irmãos? Pois é. Já. Eu não convido ninguém. Vou falar para vocês particular, posso falar? Eu não chamo ninguém para me pregar aqui. Pessoas me chamam. Eu não chamo ninguém para me pregar. E eu não me ofereço a ninguém para pregar. Dizer, fulano, posso pregar na tua igreja tal? Eu não faço isso. As pessoas me chamam porque elas, sei lá, ou Deus fala para elas, ou elas acham, quero ouvir esse cara. Tem lugares que eu pergunto para o Senhor, pai, eu posso ir? Ele diz, vai ou não vai. Se ele disser vai, eu vou. Se ele disser vai, eu vou. Se não, não vou. Está entendendo? Porque isso é zelo. É zelo pela presença do Senhor. Então não chamo ninguém para me pregar aqui. Por quê? Não conheço. Aí teve um que quis fazer uma troca comigo. Ele me chamou. E depois disse, agora eu vou ter que ir lá pregar. Eu olhei assim, fiquei só dentro de mim. Nem creio no que eu creio, irmão. Saí de lá cheio de flecha. Não é? Eita. Não é? É o que mais tem, mano. Chega alguém da igreja novo, toma aqui um cargo, toma aqui um negócio. Irmão, a pessoa está arrebentada. A pessoa está morrendo. E aí vai colocar uma carga em cima dela. Mas não pode. É o Senhor que escolhe. Exatamente. Exatamente. Deus é que construiu algumas pessoas em um certo lugar. Eu sei que nesse lugar você vai mostrar para Deus, eu não sei, mas assim, é Deus que vai direcionar a gente. Isso. Isso longe de mais uma pessoa mudando. Errado. A pior coisa é você estar funcionando certo no lugar errado. Não funciona, fica pesado. Porque cada um tem uma graça de Deus. Então tem que funcionar certo no lugar certo. Isso, exatamente. É por isso que a gente vai começar a Rules School. A gente vai pegar desde a base, amados. Para quê? Para preparar vocês. Eu estava orando, o Senhor já estava me mostrando algumas coisas. Eu já estava vendo no Espírito algumas coisas. Entendeu? Mas até lá, vamos sempre nos limpar, vamos aprender a nos limpar, vamos aprender a orar certo, a ler a palavra certa, a ter relacionamento, a ouvir Deus, a identificar quando é Deus, quando é si mesmo, quando é o diabo. Tem muita gente fala, tem muita gente falando coisa do diabo aí dizendo que é Deus. Exatamente, aí se a pessoa não está familiarizada, acaba falando besteira, acaba falando aquilo que Deus não está falando, que é o diabo falando. Ao invés de ser uma bênção, é uma maldição. Amém? Então o Senhor, Ele, amados, é diferente. Há avivamento para as nações é diferente de tudo que você já viu por aí. Pode ter os mesmos problemas que as outras têm, mas a gente resolve de maneira diferente. Aleluia! E pessoas só mudam de endereço, né? Problema só muda de endereço. Mas solução o Senhor tem nos dado aqui, ó, por meio da sua palavra, a revelação dela. Amém? Glória a Deus. Então nós não medimos, não podemos medir o nosso nível de relacionamento com Deus pela quantidade de serviço. É tolice. Amém? Mas se eu me arrependo e me relaciono, é impossível, amados, eu não derramar daquilo que eu tenho recebido sobre outros, não servir, não querer servir. Deus nunca chamou alguém preguiçoso, desocupado. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 3, verso 1, 2, você vê quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. Moisés estava o quê? Pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Aleluia. O preguiçoso aqui entra na bolacha, amém?
Quando Deus chama Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai, Jessé. Deus não chama desocupado, Deus não chama à toa, seja homem, seja mulher, Ele chama alguém que já está trabalhando no secreto. Gideão, não é? Juízes 6, estava no secreto, malhando trigo no lagar. É padrão de Deus, irmão. Aleluia. Saul estava procurando as jumentas do seu pai, Luís. É padrão de Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22, ele foi selecionar os seus discípulos. Pedro e o seu irmão estavam o quê? Pescando, lavando as redes. Davi, você está entendendo? Paulo estava o quê? Matando os irmãos, mas estava fazendo alguma coisa. Aleluia. Isso, Paulo é um exemplo, que estava fazendo a coisa certa por motivos errados. Não, a coisa errada por motivos certos. Isso é o contrário. Isso. Você está entendendo? É por isso que quando as pessoas chegam aqui, eu não vejo a tua ferida, eu não vejo o teu pecado, eu não vejo o teu problema da tua família. Eu vejo aquilo que Deus colocou dentro de você. Trabalhadora. Está entendendo? Mulher que Então, amados, você está se alimentando, está aprendendo, já vai mostrando para o Senhor que você está fazendo alguma coisa. Aleluia. Já vai derramando aquilo que você tem recebido aqui no teu secreto sobre outros. Não seja um crente 007, o agente secreto do céu, né? E ninguém sabe que é crente, e ninguém sabe. Tem muitos, né? Parece um ímpio, aí depois você descobre que é crente. Isso. Não é? Exatamente, culpa de um crente não posicionado. Queridos, percebam que aquilo que nós estamos exercendo é uma preparação para aquilo que iremos fazer, que Deus vai nos chamar para fazer. Quando você me chamou, eu estava cuidando de pessoas na academia. Até hoje eu cuido. E ao mesmo tempo que eu estava treinando essas pessoas, eu estava compartilhando algo de Deus. Eu tenho um amigo que nós trabalhamos juntos. Ele era muito devasso e traía a esposa. E quando eu descobri, ele abriu o coração para mim, e eu peguei ele e eu apertei ele. Hoje, graças a Deus, ele é casado com a mesma mulher. E ele dá graças a Deus pela minha vida, porque eu fui um instrumento de Deus na vida dele. Eu estava pastoreando já, amados. Nem pastor eu era, estava cuidando de alguém. Aí então você falou, tá ficando pronto, menino. Estava chegando em casa meia-noite, um albergado perguntava a hora para mim. Eu falei, a hora tal. Aí o cara, eu senti um negócio diferente aqui. Falei, cara, é Jesus, tal. Você conhece Jesus, já pregava meio com medo, né? Pregava para ele, daqui a pouco o albergado estava assim, ó, de joelho na frente de casa. Jogava o cigarro fora e estava lá entregando a vida de Jesus. Um bêbado perguntava que horas era, voltava bêbado assim meio campaneando, eu voltando com tudo. Sou um membro de uma igreja, e tradicional. E aí, eu falava, 9h40. Falei, 9h40. Ele falou, porque eu passei na igreja de Deus e Amor ali, senti um negócio diferente. Falei, cara, foi Jesus. Quem entregar a tua vida a Jesus? Eu quero. Orando pro cara se converter. Daqui a pouco o cara estava lúcido. Foi embora tranquilo.
Exatamente, era um espírito viciado lá. Mas enfim, tem que fazer alguma coisa. Sim. Sim. Chegou antes dele. Sangue de Jesus tem poder. Tem que repreender isso aí. É desse jeito. Tem uma sensibilidade no mundo espiritual. Glória a Deus por isso. Tem tudo a ver com aquilo que Deus quer que você exerça aqui na terra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, amados, vamos encerrar. Deus, Ele chamou homens e mulheres que carregam a grandeza dele dentro de si. Você sabia que Deus depositou da grandeza dele dentro de cada um de vocês? Você sabia disso? Você carrega a grandeza de Deus. Você carrega, eu carrego. Aí o que acontece? Quando nós nos arrependemos e nos relacionamos com Ele, essa grandeza é ativada. E quando essa grandeza é ativada, nós nos tornamos habilitados para servir. E quanto mais servimos, mais frutos nós geramos para a glória do nosso Deus. Nós frutificamos. Aleluia. Porque tem muita gente que serve e não dá fruto. Porque não se arrependeu, não tem relacionamento com Deus, então não tem favor de Deus, não está ativado na grandeza que carrega da parte de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nessa noite nos convoca a nos alinhar a essas duas chamadas: arrependimento e relacionamento, serviço e frutificação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você sabe qual é o propósito da tua vida? É glorificar a Deus através dos muitos frutos que você gerar no nome dele. Mas isso só pode ocorrer se houver uma vida de contínuo arrependimento, contínua transformação, de relacionamento com Ele, de servir, de serviço. Aí vai haver a frutificação. No nome de Jesus, ore comigo nessa noite. Corresponda à chamada de Deus nessa noite. Eu te estimulo e te motivo a corresponder. Você que já tem correspondido, eu te motivo e te estimulo a permanecer correspondendo a essa chamada, porque somos tentados a sair dessa chamada, somos tentados a abandonar a chamada, mas eu te digo, não abandone a chamada. 2023 está chegando, não abandone a chamada, não abra mão do teu relacionamento com Deus por 10, 15, 20, uma hora de prazer. Não vale a pena, não vale a pena, custa caro, custa muito caro. Meu Deus, eu quero, Senhor, permanecer correspondendo ao teu chamado, à tua chamada, vivendo uma vida de contínuo arrependimento, Pai, de contínua transformação de mente, de caráter, de convicções. Em nome de Jesus, uma vida de contínuo relacionamento contigo, todos os dias, em todos os lugares, para onde for te levar comigo, estar contigo. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida para servir, uma vida para frutificar e glorificar o teu nome através dos muitos frutos. Reconhecemos que em tudo isso, Pai, para nos arrependermos, para nos relacionarmos contigo, para servirmos e frutificarmos, nós somos totalmente dependentes do Senhor.
Como está escrito lá em João 15, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim, e vocês vão gerar muitos frutos. Sem mim, nada podem fazer. Reconhecemos, Jesus, que sem ti nós nada podemos fazer. E te pedimos, Senhor, da tua graça, para correspondermos à chamada do Senhor e permanecermos correspondendo, em o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Obrigado por esse 20º dia, essa 20ª noite profética, essa palavra revelada que o Senhor libera sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, Papai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, do Rei da Glória. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome dele. Glória a Deus.